Sempre que pensamos no que significa servir a Deus por meio do trabalho, nossas mentes vão diretamente para aqueles trabalhos que consideramos os mais ministeriais. Nos lembramos de pessoas como pastores e missionários, que dedicam seu tempo e suas vidas única e exclusivamente à obra de Deus. Afinal, depois de terem estudado em seminários e trabalharem pregando e atendendo às necessidades da comunidade, essas pessoas estão servindo a Deus por meio da carreira que escolheram seguir. Mas se apenas uma pequena parcela da humanidade possui esse tipo de vocação, isso significa que todo o restante do mundo, pessoas como você e eu, que trabalham em empresas e escritórios comuns, não estão servindo a Deus por meio de seus trabalhos? No que diz respeito à obra do Senhor, onde as pessoas com empregos comuns se encaixam, será que eu sirvo a Deus mesmo na minha profissão secular? Ao longo dos anos, a igreja acabou sendo contaminada com uma visão muito rígida, que causa uma separação entre o sagrado e o secular. Essa é uma visão enraizada na época medieval, que via como sagrado tudo o que era ligado à religião, como ir à igreja, os objetos de culto e o evangelismo, por exemplo, enquanto via o trabalho, o lazer, os hobbies, a arte e a ciência como coisas seculares. Embora a igreja venha carregando essa visão por muitos anos, ela não condiz completamente com o que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que essa divisão rígida nega completamente os aspectos espirituais da nossa vida cotidiana, como se Deus não estivesse presente nas atividades ordinárias. Por outro lado, essa visão também reduz a nossa prática de fé a elementos simplesmente externos e religiosos, coisas separadas da vida diária. É por isso que, infelizmente, é tão comum vermos pessoas que frequentam a igreja, uma atividade considerada sagrada, mas durante a semana levam uma vida leviana. Afinal, a vida secular e a sagrada não se misturam. Essa visão é comum, mas não é bíblica. A Bíblia nos ensina que, uma vez redimidos, todas as áreas da nossa vida são afetadas também. Da vida na igreja à vida cotidiana, como a forma que tratamos nossas tarefas comuns do lar e o modo como atuamos em nossos trabalhos, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se olharmos para a palavra de Deus com atenção, perceberemos como mesmo os homens que consideramos mais espirituais exerciam profissões comuns. O primeiro exemplo que podemos citar é Adão, que desde antes da queda recebeu uma tarefa comum a cumprir: cultivar o jardim do Éden. E realizando uma tarefa tão comum, ele servia a Deus. Um outro exemplo é Bezalel. Quando Deus libertou o povo hebreu do Egito e preparava as bases para sua nação de sacerdotes, ele chamou algumas pessoas para trabalhos comuns e manuais. O Senhor disse a Moisés: Escolhi Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, dando a ele sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Será que apenas Moisés, por ensinar as leis ao povo, exercia um trabalho espiritual? Será que apenas os sacerdotes, por atuarem no tabernáculo diante do Senhor, serviam a Deus por meio dos seus trabalhos? Certamente não. O Senhor capacitou Bezalel para exercer uma profissão que consideramos comum, e por meio dela, Bezalel servia a Deus. Veja também o exemplo de Davi que, antes de ser escolhido como rei de Israel, era um simples pastor de ovelhas. E foi justamente neste ofício que ele aprendeu as melhores virtudes para pastorear a nação de Israel. Enquanto trabalhava cuidando das ovelhas de seu pai, Davi viveu experiências sobrenaturais com o Senhor, que o capacitou para derrotar ursos e leões. Ao exercer uma profissão comum, Davi servia a Deus. Podemos ainda recordar o exemplo do apóstolo Paulo que, mesmo sendo missionário, usou sua profissão de fazedor de tendas para seu sustento e para a glória de Deus. Como ele mesmo afirmou em uma de suas cartas, por meio dessa profissão, ele garantia que não seria um peso para aqueles que o recebiam. Ao fazer tendas, Paulo servia a Deus. Por fim, devemos ressaltar o maior e mais importante de todos os exemplos: Jesus. Jesus veio ao mundo com a missão mais espiritual que qualquer homem poderia ter. E ainda assim, a Bíblia deixa claro que ele trabalhou como carpinteiro ao lado de José antes de se tornar um rabino itinerante.
Será mesmo que, enquanto trabalhava como carpinteiro, Jesus estava longe da esfera sagrada da vida? Não seria este um exemplo perfeito de conciliação entre aquilo que consideramos sagrado e secular? Podemos afirmar com toda certeza que, mesmo enquanto trabalhava na carpintaria, Jesus servia a Deus Pai. De fato, a vida cotidiana é repleta de elementos espirituais. Por mais que tenhamos a tendência de separar os trabalhos espirituais dos trabalhos seculares e vermos apenas o primeiro grupo como uma forma clara de servir a Deus, estamos enganados. Servimos a Deus mesmo em nossas atividades ordinárias. Afinal, seja como secretária ou médica, professor ou engenheiro, piloto ou autônomo, estamos usando os dons e habilidades que recebemos de Deus para servir uns aos outros. Missionários e pastores servem a Deus por meio de seus trabalhos. Mas todas as outras profissões, desde que sejam éticas, também são formas de servir a Deus. Não se esqueça que seu local de trabalho é seu campo missionário. Pode ser que nenhum missionário consiga entrar em sua empresa. Por isso, enquanto estiver lá, brilhe a luz de Cristo. Viva a vida cotidiana como uma continuação da vida sagrada, porque, de fato, é isso mesmo que ela é. Se você gostou deste vídeo, saiba que estamos em uma série analisando coisas comuns da vida à luz da Bíblia. Para não perder os próximos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!